Olá, seja bem-vindo ao programa Cristo para Todos. É uma alegria muito grande ter você conosco. No programa de hoje, o pastor Ismar Pintos vai falar sobre o papel do ser humano na criação de Deus dentro do quadro Fundamentos. Na mensagem que temos para você, o pastor Reinaldo Littke vai falar sobre o segredo do livro. No programa Estúdio L, nós conversamos com o músico e maestro Paulo Winterli sobre o coro universitário. E se você perder algum trecho desse nosso programa ou gostaria de conhecer e assistir mais programas Cristo para Todos, acesse o site que está aparecendo aqui embaixo no seu vídeo, www.ielb.org.br. Não saia daí, porque nós queremos ser uma boa companhia para você. Olá, tudo bem? Na busca pelos fundamentos da fé cristã, abrimos a Escritura Sagrada. E hoje quero, inclusive, a partir do Salmo 8, 13 e 4, trazer a pergunta inicial e depois as respostas. Salmo 8: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano? Pergunta o salmista. Essa é a pergunta. E sobre essa pergunta queremos buscar respostas a partir da Escritura Sagrada. E ao te convidar para olhar para a Bíblia e buscar essa resposta, quero chamar bem a tua atenção aqui. Porque se nós chegarmos a um conceito errado de ser humano, a possibilidade de depois conceituar e enxergar mal o próprio Senhor Jesus é muito grande. Por isso vamos com muita atenção. Sabe assim que de uma maneira bem, vou usar um termo simplista, nós podemos dizer que o ser humano, se a gente perguntar quem é você, ou se perguntarem para mim quem sou eu vou dizer, olha, eu sou o Ismar, filho do Írio, da Ivone. Isso é uma maneira simples de falar. Para responder o que é o ser humano de uma maneira complexa, poderíamos trazer a antropologia, todas as suas análises, as diferentes e complexos conceitos da diversidade do ser humano. Mas aqui nesse programa eu quero abrir a Escritura e falar do que eu poderia chamar de antropologia bíblica. O que a Bíblia diz sobre o ser humano? Em primeiro lugar, as primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 1 e 2, diria: o ser humano é criado por Deus. E esse conceito é importante. O ser humano não é obra do acaso, é criado pelas mãos de Deus. Nesse mesmo aspecto, podemos dizer ele é a imagem e semelhança de Deus. Assim ele foi criado. Está escrito no versículo 26. Isso significa que está em relação com Deus. Nesse sentido também, a lembrança de que o ser humano foi criado perfeito. Ou seja, não há uma situação assim em que ele vai evoluindo. Não, ele foi criado perfeito e então caiu em pecado, que é uma outra história da Sagrada Escritura. Dentro desse aspecto, a lembrança é que o ser humano é a principal das criações de Deus, é a coroa da criação, é superior a todos os outros animais. Precisamos dizer isso. Não é uma soberba, mas assim Deus o fez. Isso cria sim uma responsabilidade para com o cuidado com toda a natureza que Deus fez. Lá em Mateus capítulo 10, Jesus fala que Deus controla tudo, sabe até quando um passarinho cai. E aí ele diz ao ser humano, bem mais valeis vós, aumentando nossa autoestima e o cuidado de Deus para com a gente. Então o ser humano tem todos esses aspectos e nós diríamos ainda que ele é corpo e alma. Existe todo um debate entre tricotomia, corpo, alma e espírito, e dicotomia, corpo e alma. Podemos falar sobre isso num outro instante, mas dentro da nossa hermenêutica, baseada, que nós chamamos de histórico-gramatical, entendemos que ele é corpo e alma. Espírito e alma é uma maneira diferente de falar da mesma coisa, esse ser imaterial em contraposição ao corpo em si. Legal quando a Bíblia fala também o ser humano é pó, tu és pó e ao pó tornarás. Humildade. Também é legal quando a Bíblia fala assim, e está escrito lá em Isaías 40, versículo 7, também lá no Novo Testamento, em 1 Pedro, quando diz assim que o ser humano, ele é como a erva do campo, como uma plantinha.
e que a glória do ser humano é como a flor, que essa flor seca, cai, e em contraposição com o Deus Criador diz, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Isso nos instiga à humildade, somos pó, somos apenas erva do campo. E aí gostaria de colocar em penúltimo lugar um conceito um pouco difícil e até triste, vamos dizer assim, mas verdadeiro e importante. Conceituar bem o ser humano nos leva a entender outras coisas, como Jesus e a sua graça. E nesse sentido, a Bíblia diz que o ser humano, após a queda em pecado, ele é espiritualmente morto, inimigo de Deus. Romanos 8, 7, está escrito assim: por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus. O pendor da carne, a tendência natural é a inimizade de Deus. Por isso que a inimizade com Deus. Por isso que lá em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz, é necessário nascer de novo. O ser humano, nascido naturalmente, ele é filho de pais humanos. Mas no espírito ele se torna então um ser espiritual. Ali ele renasce pela graça de Deus. Importante lembrar isso, ele é espiritualmente morto. Esses dias eu fiz, dentro desse programa, uma comparação do ser humano com um clípse de plástico. Confira aí no YouTube, conforme está na imagem, para você ter essa explicação também. No sentido de que ele não tem a capacidade, por exemplo, um clípse de plástico, de se hemantizar, né? Não fica ligado ao Deus Criador. Mas confira lá, não posso voltar a esse tema nesse instante. E em último lugar, dentro da nossa pergunta, o que é o ser humano? Eu diria que o ser humano é um ser amado por Deus. Apesar de espiritualmente morto, é amado por Deus. É por isso que Deus enviou o Senhor Jesus para resgatá-lo e fazer muito mais de uma simples criatura. Está escrito assim em João 1,12: a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Veja bem, nós somos criaturas de Deus, mas amados por Deus. Por isso, conforme eu disse no início, se eu posso dizer assim sobre a minha pessoa, eu sou o Ismar, filho do Írio, da Ivone, eu posso dizer também, eu sou o Ismar, filho de Deus, mediante a fé. Um ser humano criado por Ele, potencialmente para a vida eterna, mas que perdi tudo isso por meu pecado, mas que em Jesus fui resgatado. Assim estou na paz. Que você fique na paz de Jesus também. Até a próxima. Olá, seja bem-vindo a mais um Estúdio L. Queremos falar sobre música cristã, do erudito ao popular, do clássico ao contemporâneo. E hoje eu estou aqui com o maestro e instrumentista Paulo Winterli, que vai conversar conosco sobre os projetos que ele desenvolve. Inclusive, estamos aqui, Paulo, num dos corredores da UBRA. Você que é o maestro e regente do coro universitário. Como é que é esse trabalho no ambiente universitário, trazer a música, o canto coral para dentro da universidade? Então, é um desafio bastante grande, porque a gente lida com pessoas jovens que têm hoje em dia uma realidade completamente diferente. Tem gente que está interessado em coisas completamente diferentes do que música, especialmente música coral. Existe um conceito de que a música coral é algo de velho, algo atrasado, e daqui a pouco as pessoas vêm, conhecem o nosso trabalho, veem uma apresentação e se surpreendem com aquilo, assim. Então, a gente tem alguns estudantes da universidade aqui. O coro, na verdade, ele é aberto à comunidade, não são só estudantes da UBRA que cantam. Nosso foco é realmente um trabalho de qualidade, de performance, assim. Então, as pessoas vêm, conhecem aquele trabalho e, pô, que barato, não sabia que coral tinha esse potencial de fazer esse tipo de coisa. Legal, a gente vai até agora ver umas imagens da apresentação de vocês. Todo esse teu trabalho de vocês, coralistas, desemboca no que se chama de cantata. Explica pra gente o que é uma cantata. A cantata, na verdade, ela vem já desde lá do período barroco, né? Bach fazia muitas cantatas. Era um tipo de música, um tipo é uma maneira de apresentar a música
ou de apresentar o evangelho, ou apresentar a música sacra, especialmente, de uma maneira linear. São várias pequenas músicas colocadas uma atrás da outra, que formam um todo, né? Então, às vezes, nós temos cantatas de 20 minutos, 30, 40 minutos. E essa tradição veio desde lá, de 400, 500 anos atrás. E, hoje em dia, nós temos cantatas contemporâneas, né? Então, a gente aqui, com o coro universitário, a gente já fez cantatas tanto de Bach, de 500 anos atrás, como também, recentemente, a cantata Vivo Está, que é uma cantata originalmente norte-americana, que foi traduzida para o português. De Páscoa, né? De Páscoa, que conta toda a história da paixão e morte de Jesus, mas especialmente da ressurreição dele também. E é uma cantata que soa completamente contemporânea, com instrumentos modernos, bateria, baixo, e agrada realmente todo mundo, né? Para finalizar, então, você falou desse casamento de instrumentos modernos, bateria com o coral. Na sua opinião, então, o coral ainda tem o seu espaço e deve ser incorporado no culto cristão do século XXI? Com certeza, ele deve, como você falou mesmo, ele deve ser incorporado, seja ele de uma maneira mais tradicional, pensando em hinos mais tradicionais, arranjos especiais para coro, seja pensando de uma maneira mais contemporânea, se agregando a banda, se agregando aquela música contemporânea mais alegre, do estilo de música gospel, de coros gospel que a gente tem nos Estados Unidos especialmente. E eu acho que isso deve ser pensado de uma maneira a realmente engrandecer o reino de Deus, o louvor a Deus, de uma maneira trabalhada, artística, dentro de um universo de coral. Legal, muito obrigado ao maestro Paulo Winterle. E com vocês, então, o coro universitário da Universidade Luterana do Brasil, sob a regência de Paulo Winterle. Olá! Anualmente acontecem muitas feiras do livro, tanto no Brasil como no exterior. E mesmo com o surgimento da internet, nós observamos que cresce o interesse das pessoas pelo livro e nos perguntamos: o que torna o livro tão atraente e interessante? Livros coloridos com lindas histórias que encantam crianças e despertam nelas o interesse pela leitura. Livros que perpetuam a imagem de pessoas, que perpetuam fatos, relatos, eventos, gostos e experiências.
O que seria da história sem o livro? Pode mudar o formato. O livro de papel pode dar espaço para o livro eletrônico. Contudo, o gosto pelo livro tende a aumentar. Você sabia que Deus também se utilizou de um livro para se comunicar com as pessoas? Ou melhor, que Deus se tornou um livro vivo? Pois Deus está presente no mundo e na história humana exatamente através de um livro. Deus continua falando ao coração inquieto do ser humano através de um livro. Deus continua oferecendo e dando paz, perdão, alegria e esperança ao ser humano exatamente através de um livro. Você não acha isso extraordinário? No domingo em que Jesus ressuscitou dos mortos, ele pessoalmente se dirigiu aos seus discípulos amedrontados, dizendo-lhes: paz seja convosco. E ainda hoje, através do livro sagrado, que nós conhecemos simplesmente como Bíblia, Deus continua falando ao inquieto e angustiado coração humano: paz seja convosco. Analisando a lista dos mais vendidos, nós observamos que o ser humano busca segurança, busca orientação, busca o segredo para ser bem-sucedido na sua vida conjugal, familiar e profissional. E logo surgiu a pergunta: será que o livro de Deus nos proporciona isto? Precisamos entender que o primeiro propósito do livro de Deus é de nos revelar Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. O evangelista João, quando ele escreveu o seu evangelho, lá no final, ele escreveu assim: nem tudo o que Jesus disse e fez está escrito neste livro. Porque se todas as coisas fossem registradas, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Contudo, aquilo que foi registrado, aquilo que foi anotado, isso está escrito, para que nós conheçamos Jesus Cristo. E conhecendo a Cristo, tenhamos perdão, tenhamos esperança, tenhamos segurança e tenhamos a vida eterna. Certamente a leitura de bons livros nos auxilia muito em nossa vida pessoal, familiar e profissional. Contudo, nós não podemos desconsiderar o livro de Deus. Ele é vital para o ser humano, porque o livro de Deus nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus, conforme escrito nas epístolas. Mas o livro de Deus também é útil para nos ensinar, repreender, corrigir e educar, habilitando-nos para toda a boa obra, preparando-nos para uma vida útil e para realizar as obras que Deus espera de nós. O livro de Deus também nos apresenta o segredo do matrimônio feliz, porque ele nos diz: não adulterarás, e também digno de honra entre todos seja o casamento. O livro de Deus também nos mostra o segredo do bom relacionamento familiar, especialmente entre pais e filhos, quando ele nos diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Mas também, vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O livro sagrado também contém a chave do sucesso, sem dúvida, como nós podemos ler em Josué, capítulo 1. Medita nas palavras deste livro, dia e noite. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nosso desafio diário é exercitar-nos no relacionamento com nosso Deus através do livro sagrado. Portanto, leia a Bíblia. Pense nisso. Até o próximo programa. Legal, esse foi mais um programa Cristo para Todos aqui na Ubra TV, uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu convido você a escrever para a gente, para interagir conosco. O e-mail está aparecendo aqui embaixo, ielb@ielb.org.br. Acesse o nosso site www.ielb.org.br. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem aqui na Ubra TV. Até lá!